Olá, companheiros. Dando sequência aos nossos estudos, às nossas reflexões, vamos mais uma vez cumprir a nossa tarefa junto à nossa casa espírita, nesse momento em que nós não podemos estar presentes fisicamente, reunidos fisicamente. Então, nesse instante, elevando os nossos pensamentos, busquemos a companhia amorosa de Jesus, nosso irmão maior, que nos tomou da mão do Pai e se comprometeu com Ele de nos conduzir, cada um de nós, ao seu redil. Abençoa os nossos propósitos, Jesus. Fortalece as nossas boas intenções. Ajuda-nos a sermos perseverantes dia após dia. Que a tua paz fortaleça em nós o desejo sincero de aprender de vós, que nos afirmaste ser o caminho da verdade e da vida. Que a tua bondade seja conosco, Mestre, todos os dias, hoje e sempre. Que assim seja. O tema proposto para a reflexão de hoje está colocado da seguinte forma: o destino está escrito? A nossa vida está milimetricamente desenhada, escrita de uma forma incontestável? O que é que a doutrina espírita nos traz a respeito desse tema? É bem verdade que o espiritismo dá um cunho de objetividade em nossa existência. Não caímos no planeta Terra por um ato fortuito de uma colisão biológica entre um espermatozoide e um óvulo e caímos na Terra. Não é bem assim. A doutrina espírita nos diz que tudo tem um objetivo traçado, uma programação muito bem delineada pela espiritualidade maior. O nosso nascimento não é jamais, não será jamais uma casualidade, mas alguma coisa muito bem elaborada, muito bem pensado, muito bem projetado. Por isso, poderíamos afirmar que há um destino comandando as nossas vidas? Não, a doutrina espírita não afirma isso. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 851 até a 867, cujo subtítulo é Fatalidade, nós podemos encontrar vários subsídios que vêm calçar a crença que a doutrina espírita nos oferece, os conceitos que a doutrina espírita nos oferece a respeito dessa questão. Seria muito interessante que cada um buscasse nesse livro, no Livro dos Espíritos, questões de 851 a 867, perguntando se há uma fatalidade. Eu vou ler a questão de 851, para não deixar nenhuma dúvida. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a esta palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso em que se torna o livre-arbítrio. Então a resposta: a fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito em se reencarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que se encontra. Então veja bem, há sim uma programação da nossa existência, onde o espírito normalmente participa das suas escolhas, da elaboração desse plano. Outro dia ainda tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto. Curioso é que as nossas reuniões, de certa forma, estão se encadeando uma com a outra. E tivemos a oportunidade de falar sobre isso, né? Que há uma programação que o espírito participa dela. Quando ele não está em condições intelectuais e morais de participar, os espíritos superiores, nossos bons espíritos, cuidam disso para nós, elaborando para nós aquilo que é melhor. Como muitas vezes um pai faz escolhas para o seu filho, entendendo que ele vai ter sucesso e vai ter ganhos a partir daquelas escolhas. Então, escolhas são feitas antes do nascimento e isso é uma espécie de fatalidade. Então, nós já estudamos isso na palestra anterior,
quando nós falamos que os acontecimentos básicos da vida, né, os acontecimentos mais importantes, como o nascimento, a profissão, provavelmente uma união em casamento, a morte e outros fatores podem estar mais ou menos planejados, mas nada de forma definitiva, porque o uso do livre-arbítrio nos permite mudar. Na questão de número 843, os espíritos perguntam: o espírito tem liberdade nos seus atos? E os espíritos respondem: se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de escolher. Então, nada está determinado de forma absoluta. Porém, existe um planejamento, existe uma programação. Volto a dizer, o nosso nascimento não é um ato puramente biológico, mas um ato muito bem delineado por nós e pelos bons espíritos que cuidam do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Então, há fatalidade em alguns casos, sim, nos pontos mais importantes. Nos pequenos pontos da nossa existência, elas não existem, elas vão ser circunstanciais, consequência mesmo dos fenômenos de cada dia, dos processos de cada dia. Então, que fique bem claro, o livre-arbítrio é uma possibilidade nossa, mesmo que haja todo um processo de planejamento, nós, em aqui chegando, podemos modificar isso segundo as nossas escolhas. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, uma obra primorosa da literatura espírita, psicografia de Hermance Dufour, através do médium Vanderlei Soares, uma obra realmente que nós precisamos, seria muito bom que todos pudéssemos conhecê-la. Em um dos seus capítulos, ela estuda uma questão que, mesmo no meu caso, que tinha muitos anos de doutrina espírita, esse capítulo veio clarear mais a minha compreensão a respeito do uso do livre-arbítrio. Conta neste capítulo, que eu não me lembro, eu não estou de posse do livro aqui hoje, eu não me lembro qual consta que existia um cidadão que fazia um grande trabalho na mediunidade na casa espírita. Era uma pessoa de bem, uma pessoa equilibrada nas suas atitudes, mas que, quando ele estava no volante do seu veículo, ele se portava de maneira imprudente. Ele se portava de maneira perigosa. E ele foi alertado de diversas formas sobre essa questão. Amigos espirituais nas reuniões mediúnicas o chamavam a atenção a respeito da sua maneira de dirigir. Amigos encarnados, intuídos pelos bons espíritos, chegavam até ele e lhe chamavam a atenção quanto à sua forma de se comportar. E ele sempre alegava a sua perícia ao volante. Ele sempre alegava os seus cuidados na manutenção do veículo, em fazer revisões periódicas, de forma que todos os conselhos, todos os alertas que chegavam até ele não eram bem recebidos. De maneira alguma, ele assimilava aquilo que estava sendo dito. Embora fosse uma pessoa de bem, embora estivesse na casa espírita desempenhando um papel junto à mediunidade, e num belo dia, ou num dia infeliz, melhor dizendo, ele acaba se acidentando e o seu carro bate de uma maneira muito grave, muito violenta, e nesse dia, então, ele perde a vida física e ele é, de uma forma rápida, reconduzido ao mundo espiritual. Chamada a equipe de apoio para dar-lhe socorro, foi oferecida as informações pelos interlocutores sobre a situação do nosso companheiro. Ele não tinha nenhuma situação kármica que justificasse aquele acidente e aquela morte violenta. Não existia nenhum processo obsessivo, nenhum espírito, nenhuma obsessão fez com que ele agisse daquela forma. Não existia nenhum processo anterior que justificasse aquele acidente, aquela morte repentina, violenta, senão a sua própria atitude. Então, o Espírito pergunta ao esclarecedor qual era a condição do nosso irmão.
Então eles esclarecem que a condição dele era de um suicida. Ele havia se suicidado, embora não fosse a sua intenção, do ponto de vista da análise dele próprio, mas o seu modo de agir, o seu comportamento fez com que se desencadeasse daquela forma. Então, a análise que se faz é que ele era um suicida que retornava ao mundo espiritual 37 anos antes do previsto. A sua morte naquela existência havia sido programada de ser uma morte natural, por velhice, após uma vida de trabalho, uma vida de dedicação à mediunidade, à família e tudo mais. Então, essa mensagem trouxe para mim muita luz a respeito da maneira como nós nos portamos às vezes, como nós desafiamos a morte. Eu gosto de brincar que a morte invariavelmente nos acha em qualquer situação. Ninguém nunca ficou livre dela. Em qualquer situação, ela vai nos encontrar. Mas fica claro pela mensagem do livro que quando nós facilitamos o processo, ela nos acha mais facilmente, ela nos acha mais rapidamente. Então que fique para nós, o alerta, sempre que nós nos lançamos a um perigo desnecessário, sempre que nós brincamos com a nossa vida, nós estamos correndo risco de alterar todo o planejamento, todo o projeto de vida que foi feito para nós. Então a doutrina espírita deixa bem claro que se a gente não concorre para que um acontecimento fatal venha nos atingir, uma bala perdida, um erro de um motorista que atravessa a faixa e bate em nós, alguma coisa que nós não contribuímos em nada, temos que ter a ciência de que era o nosso momento, a programação divina se cumpre daquela maneira. Agora, quando nós contribuímos para o processo, aí nós poderemos ser catalogados à conta de suicidas. Então, o nosso destino está escrito. Então vamos concluir que nas linhas básicas está escrito, mas não a ferro e fogo. Está escrito, mas não significa que ele vai ser cumprido à risca, porque o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, o nosso direito de fazer escolhas, poderá nos liberar dessa possibilidade de alterar aquilo que já havia sido planejado. Então, está escrito em termos, mas não de forma absoluta. Então, sugiro que quem queira se instruir melhor a respeito desse assunto, procure no Livro dos Espíritos, a partir da questão 851 até 867, no subtítulo Fatalidade.